pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje vamos para os comparativos aqui das placas de vídeo Radeon RX 5700 XT. Vou fazer um comparativo do modelo da Red Devil e vou fazer um comparativo também com o modelo da Aorus, da Gigabyte. Então, sem mais demoras, simbora para o vídeo. Pronto, pessoal, eu já deixei aqui dois sites, não, na verdade são três sites que eu deixei aqui em aberto para que a gente possa fazer alguns comparativos e eu explicar para vocês os pontos positivos e os pontos negativos que eu encontrei na RX 5700 XT, modelo da Aorus. Os pontos negativos dela são poucos, talvez para algumas pessoas seja irrelevante, mas no geral eu recomendo a compra dessa placa de vídeo para que vocês possam estar utilizando ela aí no computador de vocês. Então, seguindo aqui, vou começar falando aqui do modelo da PowerColor, né? É o modelo da Red Devil. Para mim é um dos melhores modelos que a gente tem no mercado de placa de vídeo, de alta performance, não só pelo fato dos componentes utilizados pela PowerColor na construção da placa de vídeo, mas também pelo design e o projeto dela, principalmente para a parte de refrigeração. Então, aqui no site da PowerColor, na parte de cima, a gente tem algumas informações aqui sobre o modelo, né, da 5700 XT deles. Esse modelo aqui é idêntico ao modelo 5700 Red Devil que eu tinha e que eu já fiz um review no canal, tem até vídeo aí, vou colocar o link na descrição do vídeo. E se vocês procurarem também aí pelo canal Adrenatec, vocês vão encontrar o vídeo que eu falo sobre ela. Descendo um pouco mais aqui embaixo, do site, a gente tem aqui o modelo da RX 5700. Esse aqui é o modelo da XT, mas o modelo 5700 normal também tem a mesma dimensão de PCB. A única diferença dela para essa aqui, em termos de características, é a questão de Stream Process, que a XT tem 256 Stream Process a mais do que o modelo RX 5700 e suas frequências também são maiores. As frequências base, frequência game e frequência de booster são maiores com relação ao modelo normal. Com relação à construção, os mesmos materiais que vocês encontram no modelo RX 5700 são os mesmos materiais que você vai encontrar no modelo XT. Black plate é o mesmo, as dimensões são as mesmas, o PCB tem a mesma dimensão. O que muda, como eu falei, é a questão dos stream process, que essa aqui vai ter mais, a questão também das frequências, mais o bloco de alumínio que vai ficar em contato diretamente com os componentes da placa do PCB, que é a GPU, VRM, MOSFETs e todas as fases de energia da placa são os mesmos, ou seja, a dimensão é a mesma, a estrutura é a mesma, não existe diferença em espessura de milímetro, em largura, em altura, é basicamente o mesmo projeto. Então, por aí você tira que o modelo da Red Devil ele tem uma eficiência de dissipação de calor muito boa. Com relação à carenagem que vai na frente do dissipador, né, que é o bloco de alumínio, ela é a mesma que você encontra no modelo RX 5700. A construção dela é em metal e em plástico. São três fãs que ela tem, mesmo sistema de 90 milímetros para cada fã, com duplo sistema de rolamento em cada uma das ventoinhas para aumentar a longevidade desse equipamento relacionado à parte de refrigeração da placa. Com relação aqui ao bloco de construção de alumínio da placa, as três fãs elas vão puxar o ar pela frontal da placa de vídeo, né? E vai fazer a dissipação do calor, saindo o ar quente pela parte superior e pela parte inferior. A gente sabe que os gabinetes, em sua maioria, quando tem uma pressão de ar quente dentro dele, através dos componentes, né, que vai ter dentro do gabinete, placa-mãe, processador, placa de vídeo e demais outros componentes que você pode ter dentro do seu gabinete, a tendência é que o ar quente ele suba e o ar frio ele desça. Então é muito importante que vocês tenham um gabinete com uma refrigeração muito boa para poder ele estar dissipando melhor também esse calor que vai ficar acumulado dentro do gabinete. Com isso vai reduzir também a temperatura de operação da placa de vídeo. A gente tem aqui as saídas, que são as mesmas da RX 5700, são quatro saídas, são três DisplayPorts e um HDMI, a mesma coisa que você encontra no modelo 5700. E
Por final, a gente tem aqui as características da placa, né? A gente estava vendo ali as características na parte de cima e aqui a gente tem as especificações. Então, no relógio do motor dessa placa de vídeo, da XT, modelo da Red Devil, você vai ter 1900 MHz para o jogo, 1770 MHz para a base e 2010 MHz para o booster, ou seja, é o limite máximo de frequência que essa placa vai atingir. E são as mesmas referências que você vai encontrar também no modelo RX 5700 XT da Gigabyte, modelo Aorus. Não tem diferença nenhuma com relação a isso. O relógio de memória vai ser de 14 GB, a interface de memória de comunicação vai ser de 256 bits, o padrão de comunicação da placa com a placa-mãe vai ser no PCI Express 4.0, aí vai depender de sua placa-mãe, se ela tiver suporte para o PCI 4.0 você vai estar tendo mais esse benefício, se não vai funcionar no 3.0 também normal, sem nenhum problema. Basicamente, o que vai diferenciar esse modelo aqui da Red Devil com relação ao modelo da Gigabyte é o design de construção e os materiais que são utilizados para essa placa. Então, basicamente, com relação aqui ao modelo da RX 5700 XT da Aorus, o que é que a gente tem aqui de características da placa? Ela tem um boost clock de 2010 MHz, igual da Red Devil, tem um clock base para o game de 1905 MHz e tem um base clock de 1770 MHz. As mesmas referências que você encontra lá no modelo da PowerColor Red Devil. As referências bases desse cartão, o modelo XT geralmente, é de 1905 MHz para o boost, 1755 para o game clock e 1605, desculpa, para o base clock. Você pode ver que o modelo da XT, da Aorus, da Gigabyte, tanto da Red Devil, né, eles têm clocks mais elevados do que a referência base do cartão original do modelo da XT de referência. O que é que essa placa tem de diferencial com relação ao modelo da Red Devil? Ela vai ter duas coisas que para mim são importantes. Pode ser irrelevante para outras pessoas, mas para mim é importante você ter isso. Primeiro que ela vem com 4 anos de garantia em território nacional, ou seja, você quando comprar essa placa de vídeo, você tem a possibilidade de fazer o registro dela no site da Gigabyte e aí vai acrescentar mais 3 anos de garantia em cima de 1 ano de garantia que você já tem, que é o padrão. Vai totalizar 4 anos de garantia para essa placa. Ou seja, durante 4 anos, qualquer problema que acontecer com a placa de vídeo, você vai poder acionar a Gigabyte e ela vai estar fazendo o reparo da placa ou a troca da mesma. A outra coisa que essa placa tem de diferente com relação ao modelo da Red Devil é um revestimento de PWM que existe na placa, que vai proteger essa placa contra vazamento de líquidos, contra contatos de eletricidade estática, que possa influenciar diretamente no funcionamento da placa. Além de outras proteções também que o PWM ele comporta para a placa de vídeo. Com relação à construção dessa placa aqui, você vai ter o modelo dela do backplate em preto, né, preto fosco, como eu já comentei em outro vídeo. Você vai ter aqui o PCB e entre o PCB e o módulo de dissipação de calor, nós vamos ter essa peça de metal aqui, né, fazendo o encaixe entre o PCB, o backplate e o bloco de alumínio. Esse bloco de alumínio que tem nessa placa aqui, ele é um pouco mais espesso do que o modelo da Red Devil, né? E ele vai ter basicamente 5 tubulações de cobre dentro do radiador, né, ou do bloco de alumínio, para poder fazer a dissipação do calor. Outra coisa interessante que essa placa aqui tem é que todo o contato do bloco de alumínio dela de dissipação de calor fica em contato direto com os VRMs, com os MOSFETs e com a GPU e com os demais componentes do PCB da placa. Além disso, você vai ter uma garantia que a Gigabyte ela comenta muito com relação a baixa temperatura e baixo ruído com essa placa aqui. Outro aspecto diferente dessa placa com relação ao modelo da Red Devil é que a construção aqui da carenagem dela não é em metal, é todo em plástico e você tem aqui 3 fãs de 80 milímetros, não é 90 milímetros, são 80 milímetros, 10 milímetros menor do que o modelo da Red Devil e um outro diferencial. A gente vai ter aqui
no fan central dessa placa, a rotação dela vai ser em sentido horário. E os fãs da esquerda e da direita dessa placa, eles vão girar no sentido anti-horário. O que é que isso vai beneficiar com relação à parte de arrefecimento dessa placa? Segundo a Gigabyte, ela fala que ao rotacionar em sentidos diferentes, não vai haver turbulência de ar dentro do bloco, ou seja, do radiador. Com isso, a eficiência de dissipação de calor pelo ar que é gerado pelas fãs vai ser maior. Esse é um dos pontos que a Gigabyte bate muito com relação a essa placa. Além disso, ela também vai vir com a OC, não, desculpa, com a BIOS em dois estágios, que a gente pode falar assim. Você pode configurar ele para o modo OC ou o modo Silent. O modo OC você vai ter mais performance, o modo Silent ele vai diminuir um pouco as frequências para que a energia da placa também baixe um pouco e com isso o consumo de o consumo não, desculpa, com relação à questão da temperatura, ela vai dissipar melhor o calor que essa placa vai gerar com relação ao modo Silent aqui. Com relação aqui às fãs, né, que é o diferencial que essa placa tem, você pode ver aqui que o central ele gira no sentido horário e os laterais aqui eles giram no sentido anti-horário. Então, com isso, você vai ter uma dissipação melhor de calor, evitando aquela questão da turbulência que eu falei. Quando elas giram no mesmo sentido, quando a fan está subindo, ela vai encontrar com a outra que está descendo, a central, e a da lateral também. Então, isso vai causar aqui, segundo a Gigabyte, as turbulências de airflow na dissipação do calor para a placa de vídeo. O outro ponto de diferencial que ela tem são as 6 saídas para vídeo, né? Você vai ter aqui basicamente 3 HDMIs e 3 DisplayPorts nessa placa de vídeo. Então, para quem precisa trabalhar com muitos monitores, essa placa aqui ela vai atender vocês sem nenhum problema. É até mais indicada do que os modelos que vêm com somente 4 saídas de vídeo. Com relação à parte de design dela, ela tem um design também um pouco diferenciado. Basicamente, eu prefiro o design da Red Devil, eu acho mais interessante. Mas não quer dizer que a RX 5700 XT da Aorus também não tem um design bonito. Você vai encontrar basicamente dois RGBs na placa, né? Um na parte superior e um na parte inferior. E outro RGB aqui na parte superior da placa, com outro LEDzinho aqui no canto direito, na parte superior da placa também, indicando quando as fãs delas estão paradas. Passando agora para os pontos negativos que eu encontrei aqui nessa placa, que eu posso comentar com vocês. Pelo fato do dissipador dela ser um pouco maior do que o da Red Devil, eu não consigo, por exemplo, no meu gabinete, deixar ela na posição vertical. Eu até tentei fazer isso, né, deixando na posição vertical, fazendo alguns testes, mas a temperatura da placa ela subiu absurdamente para 90 graus. E uma outra coisa que eu percebi também que essa placa não tem com relação ao modelo da Red Devil, o modelo da Red Devil, de forma automática, o controle das fãs delas são melhores, ou seja, de 0 até 100, ela controla melhor a questão da temperatura. O modelo da Aorus já não tem essa pegada. O controle dela basicamente vai de 0 até 34%. Isso é o que ela vai gerenciar de forma automática. Então, quem estiver pensando em comprar essa placa aqui, achando que ela vai fazer esse controle de forma automática melhor do que outros modelos como a Red Devil e a Strix da ASUS, ela não vai funcionar dessa forma. De fábrica, eu não sei por que a Gigabyte colocou esse percentual de forma automatizada. Ela vai de 0 até 34% subindo de acordo com a questão dos graus. Quando ela atinge mais ou menos aí uns 60 graus, você já começa a ver que as fãs dela já começam a rotacionar. Só que essa rotação ela vai subindo à medida que a temperatura vai subindo também. Só que ela para em 34%, ou seja, ela não vai para 40, não vai para 50, não vai para 60, não vai para 70, não vai para 80 e não vai fechar em 100% também. Isso é ruim, porque a depender de como você coloca essa placa de vídeo no gabinete, vocês podem ter alguns problemas com relação a esse gerenciamento de forma automática.
Em alguns canais que eu já vi pela internet, fazendo algumas pesquisas, tem algumas pessoas que ficam com o MSI Afterburner ativo direto e faz esse controle por lá. Só que você fazendo isso por lá, as ventoinhas ou as fãs dessa placa de vídeo, praticamente elas não vão ficar paradas. Elas vão ficar sempre em rotação. Então, isso vai diminuir o tempo de vida útil dessas fãs, se elas ficarem funcionando a maior parte do tempo com o gabinete ligado. Eu não acho isso interessante. Mas como a Gigabyte dá 4 anos de garantia, se você tiver algum problema com relação às fãs, ela vai trocar a placa ou vai trocar os componentes internos para poder ela ter o mesmo desempenho que ela tinha anteriormente. Mas eu acho isso um ponto negativo. Outra coisa, se você quiser fazer esse gerenciamento do controle de fãs da placa da Gigabyte, tem como fazer? Tem. Você vai baixar um programa da Gigabyte, que é o Gigabyte Engine, e lá você vai fazer uma configuração customizada. Mas, volto a repetir, você não vai ter como deixar essas fãs paradas. Porque pelo o gráfico que tem lá para você configurar, você não consegue deixar ele de 0 até 100. Ele já começa com 34%. Ou seja, você vai ter que fazer um gerenciamento aí de 34%, subindo de acordo com a temperatura, até uma rotação que não fique muito barulhenta no seu gabinete. Em testes que eu já fiz aqui com ela na vertical, no meu gabinete, eu não consegui baixar muito a questão da temperatura e a questão do ruído também que ela vai fazer. Eu tive que deixar as fãs aí mais ou menos numa média de 34 até 60, 70% dela de rotação para eu conseguir deixar em 80 graus. Ou seja, a minha placa de vídeo que estava aqui, a RX 5700, modelo da Red Devil, pelo fato do bloco dela ser menor em largura, ela não fica muito próxima do vidro do gabinete. Então, com isso, ela consegue puxar mais o ar dentro do gabinete e consegue se manter estável em 80 graus na posição vertical. Se eu deixar na posição horizontal, ou seja, a placa de vídeo encaixada direto na placa-mãe, eu consegui uma média aí de 50 graus de temperatura com a Red Devil. Com esse modelo aqui da RX 5700 XT da Aorus, se eu deixo ela na posição vertical, ela vai bater 90 graus. Ela não passa de 90 graus se eu deixar no modo automático, ou seja, de 0 até 34%, a rotação da fan, ela sempre vai ficar em 90 graus, independente se o uso da GPU está em 50%, em 70%, em 100%, ele vai sempre deixar em 90 graus. Se eu quiser baixar mais isso no modo vertical, né, na posição da placa, eu teria que aumentar a rotação para uns 70% ou 65%, para ela ficar estável em 80 graus. Só que aí o barulho aumenta, os dBIs, né, o volume de ruído que ela vai ocasionar dentro do gabinete vai ser maior. Então eu optei por deixar essa placa na horizontal, ou seja, encaixada direto lá na placa-mãe, e com isso eu tive aí uma redução dos 90 graus para algo em torno de 75 graus, 70, 75 graus. Ou seja, é uma diferença muito considerável. Você ter 90 graus de temperatura na vertical por conta da dissipação dessa placa ser maior, ela fica mais próxima do vidro, mais ou menos aí uns 2 ou 3 milímetros do vidro, ou seja, fica muito próxima mesmo do vidro do gabinete, da lateral esquerda dele. E aí com isso o vidro ele vai esquentar, porque à medida que essa placa vai começar a aumentar a temperatura, essa temperatura ela vai passar para o vidro. E aí o vidro também, por sua vez, não vai ter como ser resfriado, vai irradiar o calor para uma área maior dele, gerando mais calor dentro do gabinete e ocasionando um maior acúmulo de temperatura, não só para a GPU, mas para os demais componentes da placa. Então, para evitar esse superaquecimento, digamos assim, eu preferi deixar a placa na horizontal. Com relação às especificações da Radeon RX 5700 XT, se formos comparar com a Red Devil, vamos olhar aqui em Card Size, que aqui você vai ter o comprimento, você vai ter a largura e você vai ter a altura da placa. Então, se a gente for aqui para o modelo da Power Color, vamos procurar aqui a questão das especificações dela. Está um pouco mais aqui embaixo. Pronto.
a gente vai ter também uma diferença com relação às duas. A dimensão da Red Devil é 300 milímetros por 132 por 53. Se você for para a Aorus, você vai ter 290, 123 e 58. Você vai ter basicamente aqui, na questão do comprimento, 10 milímetros menor. Você vai ter basicamente na largura 132 milímetros contra 123 milímetros, são praticamente 11 milímetros a menos no modelo da Aorus, e você vai ter uma altura maior dela, que é 58 milímetros, comparado com a Red Devil 53 milímetros. Mas isso aqui são dimensões relacionadas à montagem da placa com o bloco de alumínio, né? E com o PCB e com backplate instalado. O consumo também de energia do modelo da Red Devil é de 700 watts, ou seja, é maior. E o consumo de energia da Aorus é de 600 watts. Então, nesse aspecto aqui, ela ganha do modelo da Red Devil. Ela consome menos energia e ela é um pouco menor em questão de comprimento e largura com relação ao modelo da Red Devil. Mas pelo fato do bloco de alumínio dela ser um pouco mais espesso, quando eu boto ela na vertical aqui, ela fica mais próxima do vidro do meu gabinete. Então, praticamente não dá para utilizar ela nessa posição vertical com o próprio adaptador vertical que já tem no gabinete, ou seja, duas placas de metais que eu desenrosco lá o parafuso, tiro, faço o encaixe e aí eu uso ela nessa posição vertical. Passando aqui para o modelo do gabinete, né, que é o H710i da NZXT, esse é o modelo de gabinete que eu tenho. Por que eu optei por esse gabinete aqui? Se você olhar aqui a lateral esquerda dele, você tem um sistema de organização de cabos bem definidos, ou seja, você não vai ter aqueles cabos amontoados no gabinete, nem vou estar precisando estar usando aqueles enforca-gato de plástico para estar amarrando a fiação. Eu tenho uma distribuição melhor também com relação aos encaixes dos HDs SSD, se eu vier a colocar, e eu posso estar colocando até 3 HDs aqui, 3.5, normal, né, modelo normal de HD, na baia do gabinete. Eles vão ficar aqui nessa posição. A fonte, ela fica encaixada aqui nessa posição aqui embaixo. A gente tem um filtro nessa parte de baixo aqui para evitar que a poeira de baixo do gabinete suba para dentro da fonte. E na frontal a gente tem um filtro também aqui que vem antes das 3 fãs que esse gabinete tem aqui dentro. Além disso, eu tenho uma outra fã traseira de 140 milímetros e na frontal eu tenho 3 fãs de 120 milímetros aqui na frente. Então, só essa área aqui de organização de cabo já deixa o gabinete com a refrigeração também um pouco melhor, porque todo o ar que vai ser puxado pela frontal, ela vai entrar aqui por essas ranhuras nas laterais, o ar entra por aqui, essas fãs elas vão puxar esse ar e vai jogar para todo o gabinete, ou seja, o ar ele vai passar por baixo, pelas laterais aqui, e pela parte frontal também. Isso aqui eu já fiz alguns testes também com outros gabinetes, e assim, a questão de dissipação de temperatura desse gabinete aqui, ela é excelente. Outro ponto positivo desse gabinete aqui também é que ele é um gabinete bem sóbrio, ou seja, você pode comprar ele na cor black white, pode comprar ele na cor black e pode comprar ele na cor black red, ou seja, branco e preto, preto ou preto e vermelho. Você vai ter aqui o botão desliga-desliga, vai ter aqui duas USBs 3.0, uma 3.1. Se sua placa tivesse suporte, você pode ligar na placa-mãe e encaixar aqui seu cabo para celular, transferência de dados, carregamento e etc. Você tem aqui uma entrada P2 P3, ou seja, funciona tanto o headphone aqui quanto o headphone que eu falo normal, né, sem o microfone, e headphone com o microfone. Se você encaixar aqui, ele vai funcionar também perfeitamente. Agora passando aqui para a lateral do gabinete, né, que é a visão que a gente tem quando ele está em cima de uma mesa, você tem aqui toda a parte do gabinete em si, né? Aqui tem até um exemplo de um gabinete com um water cooler.
Eles estão usando o water cooler aqui na posição push and pull, ou seja, são 3 ventoinhas na frente do gabinete empurrando o ar para o radiador e 2 ventoinhas do radiador puxando o ar para frente. E esse ar quente ele vai sair aqui por essa ventoinha ou essa fan traseira e também pelas 2 fãs aqui superior do water cooler do processador, ou seja, o calor todo que vai girar aqui dentro, ele vai sair pela lateral traseira ou pela parte traseira e vai sair também pela parte superior. Temos ainda a possibilidade de colocar 2 HDs SSDs aqui nesse gabinete e mais um SSD aqui nessa lateral. Pelo fato desse gabinete ser bastante grande, tanto na questão de comprimento, altura e largura, você tem uma dissipação também melhor de calor com relação às peças que vão ficar encaixadas aqui dentro do computador. Esse modelo aqui da NZXT, eles dão a possibilidade de você, em algumas placas de vídeo, usar esse adaptador aqui também para transformar a placa de vídeo em uma placa personalizada com sistema de resfriamento líquido, né? Que é o caso aqui que vocês estão vendo desse radiador aqui na frente, com essas 2 fãs, e aqui é o adaptador que vai na placa de vídeo. A gente encaixa aqui esse bloco, né, no PCB da placa, e aí a placa de vídeo passa a utilizar esse bloco aqui como se fosse a construção dela para o resfriamento. O que eu posso falar mais desse gabinete? Ele tem uma controladora aqui para as fãs, né, e para as 2 fitas LEDs que vem dentro dele. Esse módulo aqui é que faz esse controle através do software da NZXT. Aqui você tem uma visão mais detalhada da outra lateral do gabinete. Um outro diferencial que ele tem é que tanto a tampa que vai fechar essa lateral aqui direita do gabinete, ela não é parafusada, ela é de encaixe e ela tem uma trava aqui na parte de cima para fazer esse encaixe. Então, para você abrir e fazer a manutenção nele, de limpeza e organização, isso aqui dá uma praticidade maior, uma longevidade maior também para o gabinete, ou seja, ele não vai ficar com o tempo com aqueles rangidos, né, de como se a estrutura dele tivesse se desmanchando ou algum problema com relação a colocar e atirar a tampa lateral aqui do lado direito. Outro ponto positivo desse gabinete, vamos pegar aqui essa outra foto, é que na parte superior dele, vocês podem ver aqui que a gente tem tipo como se fosse uma caminha para o water cooler. Ou seja, são 2 parafusos na parte inferior do metal do lado esquerdo, 2 na parte superior. Você solta isso aqui com a maior facilidade do mundo, né? Tirando a tampa de metal da parte de cima do gabinete. Você tira isso aí, monta o water cooler, depois fecha e rosqueia os parafusos no gabinete. Isso aqui é fantástico, você não perde muito tempo, não tem que ficar apertando parafuso com chave, evita vários problemas aí com relação à montagem. Na parte traseira você tem a saída ali para a placa-mãe, né? Aqui desse lado. E você tem aqui a saída da fonte também, que é um outro diferencial desse gabinete. Você desrosqueia os parafusos, solta essa tampa, encaixa a fonte, rosqueia isso aqui na fonte e a fonte já está encaixada. É um outro grande diferencial que esse gabinete tem. Vamos ver aqui mais umas fotos. Pronto, aqui a gente tem a tampa lateral que eu falei para vocês do lado esquerdo, né, de vidro. Ela faz um encaixe aqui por pressão e depois você pode apertar o parafuso para ela ficar bem fixa. Mas se não apertar aqui o parafuso e deixar ela só encaixada, também funciona muito bem. E aqui a gente tem um modelo do gabinete totalmente fechado. E esse modelo aqui do gabinete é bastante sóbrio, né? Clean, limpo. E dá pra gente colocar ele em qualquer superfície que vai ficar muito bonito a sua utilização. Aqui a gente tem outra foto do gabinete, né? Com o HD SSD que eu falei que fica acoplado aqui do lado, né? Esse aqui é um adaptadorzinho que é encaixado aqui nessa lateral. E aí você pode colocar mais um SSD aqui, passando a fiação dele e indo até a fonte, a parte de energia, né? E indo até
a placa-mãe usando aqui o cabo SATA. Aí agora vem a grande pergunta. Vale a pena o investimento num gabinete desse modelo da NZXT? Eu posso afirmar para vocês que sim. Na época que eu comprei o meu gabinete, ele custou, se eu não estou enganado, R$ 1.100. Hoje ele deve estar por uns R$ 1.300, R$ 1.400, né, por conta do dólar. Mas é um gabinete que vale cada centavo, principalmente porque ele vai baixar a temperatura de todos os componentes que você vai ter no seu computador. E você vai ter aí um gabinete com um design muito bonito, um design clean, né, moderno. Passando aqui agora para o comparativo que eu falei para vocês, que eu fiz. Deixa eu abrir aqui a imagem. Então aqui foram capturas de telas que eu fiz em estoque da RX 5700 XT. XT não, desculpa. RX 5700, modelo da Red Devil, comparando com o modelo da Aorus, né, o modelo XT. Quais são as diferenças básicas que a gente vai ter aqui entre uma placa e outra? Entre o modelo XT e o modelo normal. É que no modelo normal você vai ter como base clock 1515 MHz, são 255 MHz a menos do que o modelo da XT. No modelo Game Clock, né, frequências, você vai ter menos 230 MHz de frequência aqui, e no Boost Clock você vai ter menos 260 MHz de diferença. Isso são as frequências em MHz a menos que o modelo da RX 5700 normal tem com relação à XT. Com relação aos shaders, né, que são, digamos assim, é como se fossem os CUDA cores da NVIDIA, você vai ter aí menos 256 shaders de processamento, dá aí mais ou menos uma média de 6,77% a menos de performance com relação ao modelo XT. Passando para o modelo XT, você vai ter 6,77% mais de shaders, são 256 shaders a mais, e você vai ter aí 255 MHz para o base clock a mais, 230 MHz para o game clock a mais e 260 MHz de boost clock a mais. Vai dar mais ou menos aí 16,83% de performance maior, 13,73% de performance maior para o game clock e 14,85% a mais de performance para o boost clock, comparando essas placas de vídeo. Com relação à temperatura, você vai ter 44 graus de GPU, são 3 graus a mais do que a Aorus, né? A Aorus ela é um pouco mais quente com relação a isso. Você vai ter 44 graus também para a temperatura hotspot da placa. Aqui vai ser 47 graus, ou seja, 3 graus a mais. Temperatura da memória é 48 graus aqui são 46, vai ser 2 graus a mais no modelo da XT. E você vai ter as temperaturas aqui da VRM em 43 graus, basicamente igual do modelo da XT. Só que quando você vai para Full Loader, como eu falei para vocês, em testes que eu já realizei, vocês podem até conferir isso nos vídeos, essa placa ARX 5700 ela bate 80 graus em modo automático, sem precisar fazer customização nenhuma no controle de fãs. Essa aqui, na vertical, ela bate 90 graus. Para eu diminuir a temperatura dessa placa, eu tive que colocar ela na horizontal. Na horizontal ela bateu 75 graus, o máximo que eu já vi. Em média ela fica em 70 graus, 68, mas ela bate 75 em full loader. Essa outra aqui na horizontal são 10 graus a menos, ou seja, não sei se pelo fato do shader ser menos do que o da XT e as frequências serem mais baixas, você tem uma temperatura aí praticamente de 10 graus a menos no modelo da RX normal. Quando a gente faz o OC dessa placa aqui para 1850 MHz e vai fazer o comparativo de novo, as temperaturas se mantêm. Ou seja, todas essas temperaturas que vocês estão vendo aqui em estoque e as temperaturas que ela vai ficar em full loader, eu consegui as mesmas temperaturas. Ou seja, eu não posso afirmar de certeza porque eu não tenho uma XT da Red Devil para testar. Mas se eu for pegar uma XT da Red Devil, provavelmente eu vou ter aí uns 10 graus a menos de temperatura comparado com o modelo da Aorus, da Gigabyte. Mas, mesmo assim, eu recomendo a compra da Gigabyte porque
É uma placa que vai lhe entregar toda a performance que você precisa. Jogos em Full HD, jogos em 1440p, ela vai rodar super bem. Já em 4K, é como eu falei, essa placa não é muito indicada para 4K não. Para 4K eu indico uma 2070 Super para cima. Se você já quiser começar a ver alguma coisa em 4K com a qualidade aí acima de 40 FPS. Mas no geral é uma placa muito boa, tanto a Red Devil quanto o modelo da Aorus. Espero que nesse vídeo eu tenha tirado essas dúvidas de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, né, e de deixar o like se vocês gostaram desse vídeo. Me desculpem aí se a iluminação não ficou boa, se a questão do áudio também não está 100%. Como eu falei, eu não tenho um estúdio e eu estou tentando passar a minha experiência pessoal para vocês com relação a essas placas que eu já tive e que eu já testei. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Até lá!